precisa de fato estudar, avaliar e muito bem chegar ao resultado desse exame para que a gente possa dar um direcionamento ao nosso paciente, tá bom? Então veja bem, vamos lá. Eu faço, joia, faço, eu não faço, eu faço, pego muitos exames pós-operatório túnel do carpo com sintomas por fibrose ou sequela. Perfeito, isso aí nós vamos abordar hoje sim. Sem dúvida, Valdemir, muito bom. Eu faço ultrassom de punho e punho do carpo, legal. Eu não faço, não tem problema. A ideia hoje, gente, é transformar a percepção da ferramenta ultrassonografia do ponto de vista clínico-diagnóstico. Não é só a infiltração que vai resolver o caso se você não tiver um diagnóstico, tá? Então, a gente tem como objetivo aqui esclarecer um pouco da anatomia, da sonoanatomia normal, da sonoanatomia patológica e esclarecer por que desse paciente está mantendo uma dor clínica se ele passou por um ato cirúrgico. Isso acontece? Sim, eventualmente acontece. Não é tão comum, mas sim acontece no nosso dia a dia. E nós temos que estar preparados para fazer essa avaliação. É uma avaliação muito simples e eu vou mostrar para vocês um exemplo muito prático para vocês nunca mais esquecerem na vida prática de vocês. Então vamos lá. Não tenho nenhum tipo de declaração de conflito de interesse nessa aula e vamos diretamente à nossa aula. Veja bem, descrita por Sir James Paget, tá? Cirurgião e fisiologista em 1854, a síndrome do túnel do carpo nada mais é do que uma síndrome de compressão nervosa mais comuns dos membros superiores, tá? Pacientes com síndrome do túnel do carpo apresentam sensação, destreza e funções reduzidas. Ocorrem alterações irreversíveis, se tratando de nervo, na estrutura e função nervosa, devido que a desmielinização e dano axonal pode ocorrer em casos de longa duração. Ou seja, pacientes que têm assento do carpo e não procuram um médico de forma rápida, essa compressão neurológica pode se tornar irreversível e gerar um dano irreversível do nervo e não mais conseguimos, nem mesmo no ato cirúrgico, conseguir a redução da dor por completo, tá? Então, isso é muito importante a gente abordar aqui. Veja bem, isso aqui é o túnel do carpo, aqui são 9 tendões, 4 tendões superficiais, 4 profundos e o nervo mediano que passa entre eles. Ok, a sensação da dor da síntoma do carpo nada mais é do como se fosse agulhas espetando na região de topografia onde o nervo mediano está justamente levando a sua irradiação neurológica, que é do terço médio do quarto dedo para a face radial. Então veja bem, do terço médio do quarto dedo para a face do polegar, ou seja, radial, e também do terço médio dorsal até a interfalângica proximal do quarto dedo, toda a parte interfalângica proximal a distal do terceiro, do segundo, e uma parte dorsal do polegar. Tá? Idade média, 30 a 60 anos. Mulheres, a cada 3, 5, um homem. Ou seja, a prevalência dessa patologia é mais em mulheres. E mais de 50% estão ligadas à bilateralidade. Ou seja, se você tiver uma queixa de um lado de um paciente, faça a avaliação contralateral para que também possa fazer o diagnóstico ou mesmo excluir esse diagnóstico. Existe uma patologia na ortopedia chamada necrose avascular da cabeça femoral. Essa patologia de necrose avascular da cabeça femoral, ela atua em 50 a 70% da bilateralidade. Então, se você, como ortopedista, também tiver um caso de necrose avascular da cabeça, por qualquer questão, peça sempre um exame de ressonância bilateral, porque é uma taxa muito alta, de 50 a 70% das vezes, esse paciente vai ter bilateralidade dessa necrose avascular. Apenas 1% da população tem síntoma do carpo. Porém, quando o grupo de risco, ou seja,
Quando o paciente é diabético, quando o paciente tem alguma coisa a mais, sobe para 15% a queixa, a possibilidade desse paciente também ter síndrome do túnel do carpo. Então, nada mais é do que uma compressão do nervo mediano dentro do túnel do carpo. Pode ser uma causa intrínseca e pode ser também uma causa extrínseca, ou seja, pode ser algo dentro do túnel que esteja comprimindo o nervo, ou pode ser alguma coisa fora do túnel que esteja também comprimindo esse túnel e gerando a síndrome do túnel do carpo. Óbvio, nós ortopedistas temos exames físicos, né? Nós temos um livro, nós temos alguns livros aqui, um deles que seria esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esse livro aqui é um livro de exame físico e ortopedia, né? É um livro não muito grosso, mas é um livro que mostra todos os exames físicos. Tem esse, eu tenho outro lá embaixo, tem outras atualizações, mas são exames que nos faz ter a percepção clínica através do exame físico para se fazer um diagnóstico. Óbvio, quem não é ortopedista não tem essa visão clínica como nós. Mas eu vou mostrar alguns exames para vocês, fáceis de fazer, ali no ato da avaliação, para que vocês possam, obviamente, potencializar, né, a queixa clínica e conseguir fechar o diagnóstico. Vocês podem fazer isso, podem fazer hoje com a esposa, com o marido, testar ali com um familiar, para vocês testarem isso e ter resultados muito bacanas durante a avaliação clínica. São esses os exames físicos, os exames físicos. Veja bem, esse teste aqui é o teste de Fallen. Fallen. P-H-A-L-L-E. Não, Fallen. É P-H-A-L-L-E-N. Fallen. E aqui embaixo é o teste de Fallen invertido. Veja bem, quando a gente faz o Fallen normal, a gente potencializa um ângulo de 90 graus, fazendo uma compressão do nervo mediano. O que a gente quer, gente? A gente quer exuberar, a gente quer fazer uma exuberância da clínica do paciente. A gente quer comprimir ainda mais o túnel do carpo para que possa ser evidenciado a queixa clínica, a parestesia, a dormência, aquela sensação de espinhos na topografia do nervo mediano. Então, se algum paciente chegar com dor no mínimo, você já descarta a possibilidade de ser somente síndrome do carpo. Se você pega o mínimo, você já pensa em nervo ulnar e não mediano. Ou até mesmo você pensa em cervicobraquialgia, né? Uma compressão lá na altura de C5, C6, C7, C8. C8 seria a dormência, a parestesia desse nervo ulnar. Essa compressão pode ser a nível do túnel cubital, no cotovelo, na porção posteromedial, ou também uma compressão cervical na altura de C8, tá? Então, não seria propriamente a síntome do carpo. Mas se você fizer esse teste, tanto o normal como o invertido, e houver uma exuberância da queixa clínica, você já começa a desconfiar. Geralmente, esse paciente chega para você da seguinte forma: doutor, eu acordo à noite chacolejando a mão, eu durmo e acordo com muita dormência na mão. Isso é praticamente patognomônico da síndrome do túnel do carpo. Quando você para, os líquidos, o volume ali aumenta e você tem essa compressão e você tem essa queixa clínica durante a noite de sono. Um outro teste muito bacana, que eu gosto muito, ao meu ver, um dos melhores, é o teste de Durkheim. Durkheim, D-U-R-K-A-N, teste de Durkheim. Você pega o quarto dedo, coloca em flexão, bem na região ali do túnel, ó, pega o seu dedo, comprime e faz uma flexão. Ou seja, você intensifica a possibilidade de compressão do nervo mediano do túnel do carpo, e esse teste ele é o mais específico e o mais sensível à patologia da síndrome do carpo.
eu gosto muito desse teste, é um teste muito interessante durante a avaliação do túnel do carpo. Um outro teste que a gente utiliza é o teste de Tinel. Tinel, clássico Tinel, né? A gente trabalha sempre na ortopedia com um martelinho, onde a gente pode, tanto com o dedo, na região do túnel, como com esse martelinho, fazer pancadas ali para ver o que? Se há uma exuberância, né? Da inervação, dessa patologia da síndrome do túnel do carpo, quando o nervo está doente, está comprimido, você bate ali e há então uma exuberância dessa irradiação do nervo mediano para aquela topografia que nós citamos anteriormente. Tá? Então, são um, dois, três, quatro testes bacanas que a gente consegue fazer e aumentar, potencializar a qualidade do nosso exame físico para com o diagnóstico da síndrome do carpo. Tá bom? Então vamos lá, passando. Veja bem, aqui existe o que a gente chama de complicação severa. Lembra que eu falei, se o paciente não nos procurar, essa patologia pode ser irreversível? Pois é, quando você tem uma patologia irreversível, quer dizer que o nervo não tem mais função de inervar a topografia da região. E ó, se a gente compara essa região tenar a essa região tenar contralateral, a gente vê um grau de hipotrofia muscular. Essa hipotrofia muscular quer dizer para a gente que o nervo já não tem mais a sua função adequada nessa topografia. Ou seja, é uma complicação severa, é o último grau de complicação da síndrome do carpo. Nesse caso, se a gente faz o tratamento cirúrgico ou não, há uma permanência clínica da sintomatologia. Tá bom? Então, a gente pode fazer essa avaliação comparativa com ultrassom, muito simples. A gente faz uma imagem do lado normal e do lado afetado, e a gente vê uma dismetria, a gente vê uma hipotrofia, veja, a tenar hipotrofiada com 1,08 e do outro lado 1,27. A gente vê de fato uma imagem atrófica, hipotrófica dessa região tena quando comparado bilateralmente. Então, sempre que você for fazer uma avaliação do túnel do carpo, tenta observar se há ou não uma hipotrofia de um lado da sintomatologia e comparar com o lado contralateral, para que isso fique mais atento ao teu exame durante a avaliação da ultrassonografia. Tá bom? Então, até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo jóia? Maravilha. Então vamos lá. Uma avaliação de rotina, né? Quando você pegar o seu paciente, colocar o paciente ali na maca para fazer a avaliação, uma coisa que eu sempre digo para todo mundo é que a gente tem que dominar a anatomia. Se você não domina a anatomia, o que adianta você avaliar se você não conhece a anatomia, correto? Então, a anatomia ela tem que estar muito bem descrita na tua mente para que você tente conseguir enxergar no ultrassom o que você está a buscar durante o exame. Então veja bem, aqui é um corte axial de ressonância, onde a gente vê o pisiforme e vê o escafoide. Veja, esse contorno branco aqui é o osso do pisiforme e esse contorno branco é o osso do escafoide. Lembrando que a ultrassom não vê abaixo do osso como a ressonância, mas a gente vê do osso, do contorno ósseo, para cima. Então veja bem, a gente vê o contorno do escafoide, vê o assoalho carpal e vê também o contorno do pisiforme. Veja aqui, ó, a gente vê o assoalho carpal e vê o contorno do pisiforme. Tudo para cima a gente consegue ver, que não dentro do osso, tá bom? Então, veja essa dica. Escafoide, pisiforme. Quando a gente vê o túnel do carpo propriamente dito, a gente tem que entender que aqui dentro do túnel, veja só, a gente tem um retináculo que liga um osso a outro. Esse retináculo, por sua vez, é o que será liberado no ato cirúrgico. Mas veja só, a gente consegue também ver esse outro retináculo, que é o quê? Canal de Guion. Canal de Guion. Canal de Guion é onde tem o quê? O nervo e a artéria ulnar. E dentro do túnel do carpo, a gente tem os 9 tendões, incluindo 4 flexores, 4 flexores superficiais profundos, um flexor longo do polegar e o nervo mediano.
Então, canal Guion. Distância transversa proximal é uma distância que a gente mede de rotina durante a avaliação. E a gente tem também aqui, ó, o assoalho carpal, os tendões, e aqui, ó, nós temos o nervo mediano. Nervo mediano, esse que a gente vai avaliar já já. Veja só, essa distância transversa proximal, DTP, ela tem uma média de distância de 25 a 35 milímetros. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que é o seguinte, num punho normal, tem essa distância. Só que quando a gente lá na frente fizer a cirurgia e tirar esse retináculo, aparentemente, quando você tiver uma abertura desse retináculo, a tensão que liga esse retináculo, ela vai diminuir. Ou seja, as distâncias entre o escafoide e o pisiforme, elas tendem o quê? A aumentar um pouquinho. Não é aumentar muito, porque é uma estrutura óssea. Mas a tensão é tão forte nesse túnel que quando você rompe, há um aumento, muito pouco, mas há um aumento dessa tensão entre os dois ossos. Então, eventualmente, quando a gente faz essa avaliação de distância transversa proximal do túnel do carpo, num paciente em pós-operatório, essa distância tem que dar acima de 35 milímetros para esses casos específicos. Por quê? Porque houve uma abertura completa, houve uma redução da tensão e houve um aumento do túnel do carpo. Ok? Maravilha. Aqui já é o final do túnel do carpo. Aqui nós temos a tuberosidade do escafoide e o âmulo do amato. E essa distância entre essa tuberosidade e esse âmulo do amato, essa distância aqui, ó, ela tem uma medida, que é a medida distância transversal distal. Nós vimos a proximal e agora a distal. A distal tem de 20 a 30 milímetros. Ou seja, durante uma avaliação de pós-operatório para essa condição, esse 30 milímetros vai ser a base para o quê? Para uma avaliação entre normal ou não. Quando você tem a abertura desse túnel, as estruturas que estão aqui dentro do final do túnel do carpo, elas tendem a não ficar sufocadas por esse retináculo, elas tendem a se anteriorizar, porque não tem mais aquela pressão. Eu vou mostrar para vocês um slide bacana que simplifica isso. Eu fiz com muito cuidado, com muito carinho no PowerPoint para vocês entenderem de uma forma muito fácil, tá? Então vamos lá. Então avaliamos o túnel do carpo na sua região proximal, distal. Fazemos também uma avaliação pré-túnel, não mostrei aqui, mas antes de fazer essa avaliação aqui, a gente coloca o transdutor um pouquinho para proximal, saindo do túnel do carpo, para fazer essa avaliação do nervo mediano também. É muito importante a gente fazer a avaliação do nervo mediano não somente no túnel, mas também pré-túnel, para a gente saber se o espessamento do nervo mediano é antes de entrar ou depois que está durante o ato, durante a passagem do túnel do carro. Então, fixem disso, tá bom, gente? A área de secção transversa do nervo, eu vou mostrar para vocês já já. Veja só, existe também uma outra avaliação que a gente faz, agora num corte longitudinal, como se fosse o sagital de ressonância, onde a gente avalia essa estrutura branquinha aqui, ó, fininha, ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui nada mais é do que uma visão sagital daquele retináculo que eu mostrei para vocês. O retináculo que vai lá para cima, do escafoide para o pisiforme, da tuberosidade do escafoide para o âmago do amado. Agora a gente está vendo de lado, como se fosse uma ressonância sagital, igual à imagem aqui, ó. E aqui uma avaliação dinâmica, onde a gente vê justamente, ó, uma avaliação dinâmica dos flexores, o nervo mediano aqui em cima, e aqui em cima o retináculo íntegro durante essa avaliação. Existe uma relação chamada nervo retinal. Nos homens, a gente classifica 0,8. Nas mulheres, 0,6. O que seria isso, então? Aqui eu tenho um retináculo, tá? Um retináculo amarelo. E essa distância do retináculo aqui faz com que eu tenha essa medida que eu estou falando para vocês. Se eu tenho um retináculo muito espessado no homem, possivelmente é esse retináculo aqui que está fazendo uma compressão do túnel. Se ele é espessamento normal desse tamanho e você tem um espessamento maior, consequentemente ele vai comprimir o túnel do carpo.
Nas mulheres, 0,6 centímetros. Então, sempre que for avaliar o túnel do carpo no transversal, avalie no longitudinal, faça uma imagem, frise uma imagem, congele uma imagem nessa visualização do retináculo e meça a distância do retináculo para saber se tem 0,8 no homem ou 0,6 na mulher. Se tiver acima dessas medidas, há uma grande chance do retináculo estar muito espessado e estar fazendo uma correlação de compressão extrínseca para o túnel do carpo. Tudo bem? Beleza. Então, essa é minha avaliação de rotina para avaliações normais ou não da síndrome do carpo. Até porque, se a gente for fazer uma avaliação no pós-operatório, como eu vou mostrar para vocês, a gente não vai ter a visualização o quê? Do retináculo. E eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Bem, quando a gente fala de cirurgia do túnel do carpo, né, existem várias opções. Existe o tratamento cirúrgico clássico, onde a gente abre, retira todo o retináculo e deixa o retináculo livre para fazer a passagem do retináculo, para passar do conteúdo do túnel, sem essa compressão extrínseca. Mas também existe tratamento cirúrgico por escopia, né? Por o que a gente chama de endoscopia, né? Assim dizendo. A gente pode fazer aberta ou colocar um portal ou dois portais e fazer a liberação por esses portais também. É uma metodologia que a gente consegue também tratar a síntoma do carpo. Isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque durante o ato da realização do exame do pós-operatório, a gente tem que entender como é que foi feito, se foi feito aberto, se foi feito fechado por endoscopia. Por quê? Porque cada uma delas podem ter um ato de complicação diferente, tá? Podem ter, e eu já vi e vou mostrar para vocês. Por onde começar? Como começar para fazer a avaliação desse paciente que tem essa sintomatologia? Tá? Vamos lá. Gente, a avaliação do turno do carpo, tanto no pré-operatório, no pós-operatório, ela é idêntica. É justamente mostrando o que eu mostrei para vocês, tá? Não muda nada. É vocês avaliarem o turno do carpo antes, proximal e distal. E aqui eu vou mostrar alguns graus de complicação das cirurgias imediatas do pós-operatório acima do carpo. Nós temos essa complicação chamada pilar pain, que é uma dor por fibrose. É uma fibrose que aparece aqui pós-cicatricial, entre a região da eminência tenar e a região da eminência hipotenar. É uma doença, é uma complicação que acomete logo depois da cirurgia, alguns dias depois, e pode acometer algum tempo, e isso é muito bem tolerado e geralmente com fisioterapias de massagem nessa região, isso a gente consegue resolver de uma forma muito bacana. Óbvio, tem pacientes e pacientes que evoluem com mais ou menos fibrose e pode ocorrer esse tipo de patologia chamada pilar PEN. Aqui está o artigo que eu vi essa patologia e também muito descrita pelos colegas cirurgiões de mão aqui do Rio de Janeiro. Uma outra complicação que a gente vê, né, isso que eu acabei de falar para vocês, é a fibrose, propriamente dita. Veja, o nervo mediano e ao redor uma imagem branca. Branco na ultrassonografia quer dizer densidade elevada. Se você tem uma densidade elevada, possivelmente você tem uma fibrose perineural. Veja, branco ao redor fazendo uma fibrose perineural. Isso implica em dor também desse paciente. Uma outra coisa que acomete muito, ao meu ver, é a principal aqui da aula, é justamente a abertura incompleta. E aqui eu vou brincar, quem for residente, não me xingue. Mas geralmente eu falo que isso é complicação de residente. É o residente que não abre o final do túnel do carpo. O cirurgião começa a cirurgia, o cirurgião ali que está tocando fala, continua a cirurgia. E o residente, coitado, não tem a malícia, não tem a técnica ainda abordada e não faz a abertura completa, ou seja, do último filete do túnel nessa topografia distal. É a
aqui que nós vamos ver essa complicação pós-operatória. A principal complicação é aqui no final do túnel do carpo, porque você vê uma persistência, uma abertura incompleta do túnel carpal distal, promovendo ainda mais, ou melhor, promovendo ainda assim a síndrome do túnel do carpo. Seja qual for o filete que não foi aberto, vai se manter comprimido em cima do nervo mediano e que vai causar dor. Então, ó, avaliação dinâmica, pega essa. Colocou o transdutor no túnel distal, pede para o paciente fazer essa manobra dinâmica. Mexer os dedos. Só isso, mais nada. Mexe os dedos. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Ó, a gente vai ver uma persistência do túnel do carpo, nervo mediano aqui, ó, e todo o conteúdo do túnel do carpo ainda por baixo do retináculo distal. Então, se você tem essa imagem no teu exame, se você tem essa persistência do conteúdo debaixo do filete único não aberto do túnel do carpo, você vai ter a persistência da síndrome do túnel do carpo. Essa é a imagem mais importante da aula. É você fazer a avaliação dinâmica e avaliar a persistência do túnel do carpo distal, vendo todo o conteúdo por debaixo desse filete que ficou aqui, ó, do túnel do carpo. Esse é um retináculo espessado, veja, ó, hipoecogênico, espessado. Aqui a gente vê uma área mais hipoecogênica, possivelmente foi aberto aqui, mas não aberto por completo, e todo o conteúdo fica por debaixo dessa estrutura, promovendo ainda a síndrome do túnel do carpo. Essa é a sacada. Então veja bem, olha só. Aqui, gente, a gente tem um ato esdrúxulo dentro da medicina. Aqui a gente tem um caso complexo, um caso que me chamou a atenção na época que eu fiz esse exame. Esse exame deve ter por baixo aí uns 4, 5 anos, quando estava começando a técnica da endoscopia, nada contra a técnica, mas obviamente esse caso me chamou a atenção. Veja do lado contralateral, um nervo mediano, ó, normal. Nervo mediano normal. Do outro lado, a gente vê um espessamento, uma neuropatia com sinais de ruptura intralesional, intranervo, intraneural, né? Então nós temos aqui, ó, esse paciente foi submetido a um operatório por endoscopia, possivelmente por um colega ainda não habilitado ou não experiente na técnica. E, infelizmente, fez uma sequela muito grande desse nervo mediano. Veja o comparativo, tão quanto a gente vê uma sobrecarga mecânica aqui dentro, né? Um ato de realmente ali onde o médico interviu, né, a endoscopia no nervo e gerou essa neuropatia, esse neuroma com lesão muito grande, uma lesão muito extensa, que gerou uma complicação muito grande dessa paciente. Essa paciente gerou o que a gente falou lá atrás da complicação severa, que foi justamente a hipotrofia, quase atrofia da região tena da mão dela e uma dor, obviamente, insuportável dessa região. Então, como proceder? Vamos lá, fazer uma avaliação dinâmica, sempre é muito importante, ó. A gente vê aqui o flexor longo do polegar mais lateral, a gente vê todos os tendões aqui dentro e a gente vê aqui, ó, o nervo mediano. Existe uma dica muito importante para quando você está fazendo essa avaliação, a gente vê aqui o escafoide, o pisiforme, a gente vê aqui o retináculo, vê o nervo mediano. Em alguns casos, o nervo mediano está um pouco escondido, ele está um pouco difícil de visualização. A dica, quando você coloca o transdutor nessa região, é pedir para o paciente fazer, ó, uma flexão do indicador. Quando o paciente faz uma flexão do indicador, o indicador está por aqui, gente. Quando você flete o indicador, ele automaticamente mexe e faz uma protusão ali, ó, ele fica batendo em cima do nervo mediano e o nervo mediano fica mais visível. Veja só, esse tendão é é o tendão de indicador. Veja que ele está mobilizando o nervo mediano e com isso facilita a visualização. Então, a partir do momento que a gente vê o nervo mediano, sabe que está mostrando tanto o pisiforme quanto o escafoide, a gente para.
faz uma área de secção transversa. A área de secção transversa do nervo mediano no túnel do carpo ou fora do túnel, ele tem que estar sempre 0,09 centímetros quadrados, já que a área de secção é centímetros quadrados. Então, se a gente tem 0,9 centímetros quadrados, tem um retináculo normal, está tudo ok, não tem queixa, e mesmo que tenha queixa, às vezes essa medida pode dar 0,10, 0,11 até 0,14. Você descreve como um espessamento do nervo mediano e não afirma, todavia, que esse paciente tem uma neuropatia. Porém, se você pegar uma área de secção a partir de 0,15 centímetros quadrados em diante, você pode afirmar, pelo exame de ultrassom, independente de eletroneuro ou não, que esse paciente tem uma neuropatia do nervo mediano, suspeito de uma síndrome do túnel do carpo. Tá bom? Seja essa avaliação pré-túnel ou durante o túnel proximal. Nós não fazemos área de secção transversa no final do túnel do carpo, somente antes do túnel e durante o túnel proximal. A área de secção é um botão que a gente utiliza na máquina de ultrassonografia, toda máquina tem, e a gente faz uma área de secção transversa. Pode ser em milímetros ou pode ser em centímetros quadrados. Quando eu falo 0,09 centímetros quadrados, é porque eu estou falando em milímetros, em centímetros, perdão. Se é em milímetros, você aumenta uma casa decimal, tá bom? Então, aqui a gente faz a medida da distância transversal proximal, área de secção e tudo mais. Ok? Até aqui tudo bem? Joia. Agora a gente vai fazer uma avaliação distal de um paciente normal. Veja, retináculo íntegro, âmulo do amato, tuberosidade do escafoide. E todo o conteúdo aqui, ó, do túnel do carpo distal. Aqui o assoalho carpal. O que é que eu faço aqui? Avaliação dinâmica. Mexo os dedos e vejo que há uma retenção, uma tensão do retináculo sobre as estruturas do túnel. Ou seja, se esse paciente tivesse uma síntoma do carpo, tivesse operado e tivesse essa imagem, eu poderia categoricamente afirmar que não foi aberto o retináculo distal. Por isso, há uma persistência do túnel do carpo. Por isso que é uma persistência dos sintomas clínicos da síndrome do carpo. Isso tem que ficar muito claro. Essa avaliação distal, ela é a mais importante para com essa avaliação que a gente está falando aqui para vocês, tá bom? Então, não deixem de avaliar isso, não deixem de avaliar a avaliação dinâmica desses casos. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Olha como a gente vê perfeitamente o retináculo. E agora eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz no PowerPoint, para que vocês entendam por uma vez por todas o que aconteceria se houvesse uma abertura do retináculo de forma correta. Veja só, isso aqui é o que acontece de forma normal. Aqui nós temos o escafoide, né? Ou melhor, a tuberosidade do escafoide. Aqui nós temos o ângulo do amato. Aqui nós temos a tensão do retináculo e aqui em vermelho nós temos o conteúdo do túnel do carpo. Tendões flexores superficiais, 4 tendões flexores profundos, o tendão flexor longo do polegar, que vem para cá para fazer esse movimento, e nós temos também o nervo mediano. Maravilha. Quando a gente coloca esse paciente no ato cirúrgico, quando a gente leva esse paciente para o centro cirúrgico e faz a abertura dessa tensão do retináculo, veja o que vai acontecer. Nós temos aqui a permanência dos ossos, o retináculo foi retirado e o conteúdo ele tende a anteriorizar ou subir. Ou seja, o que havia de tensão aqui não existe mais. Então todo esse conteúdo ele vai para cima. Ok? Então, se você vir no seu exame que há sinais de que o conteúdo está abaixo das linhas ósseas, pega essa visão. Se você vê isso, você já desconfia que não foi aberto o conteúdo. Se você vir que o conteúdo está acima das estruturas ósseas, você fala, opa, está normal esse caso pós-operatório. Então, veja bem, aqui é um caso clínico interessante. Esse paciente aqui, veja aqui, a gente tem um nervo mediano aqui, outro nervo mediano aqui. Esse nervo mediano, nós chamamos de nervo mediano bífido.
bífido, né? Então, isso é uma variação anatômica, é uma variação anatômica normal para o ser humano, e ela tem uma área de secção transversa diferente. Eu falei para vocês que a área de secção de um nervo mediano normal é 0,09. Para o nervo bífido, essa quantidade de área de secção muda. Ela vai para 0,12. Isso mesmo. Então, se você fizer uma avaliação dos dois, você faz uma área de secção transversa de um nervo, área de secção transversa de outro nervo. Se você somar essas duas áreas de secção, tiver 0,12, normal. Acima de 0,12, espessado. 0,13, espessado. 0,14, espessado. 0,15, neuropático. Então, esse paciente, ó, pós-operatório cinturão do carpo, os dois nervos medianos aqui, a incisão a gente vê aqui uma área, um borramento hipoecogênico próprio do pós-operatório, tá? E no final do túnel do carpo, a gente vê uma persistência do retináculo. Veja só, gente, a gente vê que há uma permanência do retináculo ainda. Veja que todo o conteúdo ainda está debaixo dos ossos. Cara, isso aqui é patognomônico. Nem precisa fazer avaliação dinâmica. Fazemos, sim, para corroborar ainda mais com o que a gente falou. Então, ó, a gente vem lá de cima, faz a avaliação proximal, vê os dois nervos medianos aqui, ó, vê que há um grau de abertura, vai para o túnel distal, e aqui a gente vê que todo o conteúdo está por debaixo do retináculo. E durante a avaliação do retináculo, a gente faz uma nova dinâmica, ó, e a gente vê uma persistência do retináculo distal. Nervo mediano aqui, ó, ainda em sofrimento do pós-operatório, ou seja, não foi aberto o túnel do carpo por completo. Outro caso, ó, agora um comparativo. O paciente fez cirurgia bilateral. De um lado, ele permanece com o retináculo fechado, veja, um retináculo espessado, hipoecogênico, ou seja, houve um grau de incisão aqui, ó, porém não um grau de incisão completo, ou seja, não abriu os filetes mais profundos. E do outro lado, a gente traça uma linha do tubérculo do escafole até o ângulo do amato e a gente vê o conteúdo, ó, um pouquinho acima, ou seja, acima da linha óssea. Ou seja, se a gente tem um conteúdo que está proximamente, anteriormente à linha óssea, a gente tem um caso de sucesso no pós-operatório. Se a gente não tem um conteúdo ali, acima da linha óssea, a gente não tem um pós-operatório efetivo do ponto de vista de ultrassom. E por isso, esse paciente permanecia com as queixas clínicas do pós-operatório do lado direito e do lado esquerdo assintomático, ou seja, não havia nenhum grau de compressão do nervo mediano.